Isaías, Jerusa, Leandro, Andréia, a Lu, a Pati, o Du também está aí. É, a Ana com o Tony, o Jaime, a Ana Ruth. É, fico muito feliz de estar aqui com vocês, obviamente, como compartilhando a palavra, conversando um pouco. Veio essa missão do pastor de estar conduzindo um estudo, uma reflexão a respeito dessa carta. Eu fico um pouco mais confortável quando nós falamos sobre estudo, por conta desses meus traquejos de professor, como é uma visão muito mais analítica, e talvez eu gosto de interagir um pouco. Como nós estamos conversando numa sala e às vezes ligar todos os microfones possa gerar algum tipo de ruído, vamos fazer um combinado aqui, que na hora que alguém quiser fazer qualquer observação, apenas sinaliza com a mão ou já abre o microfone e pode falar, porque a ideia é nós construirmos junto o entendimento. O legal da nossa caminhada com Cristo é que nós vamos amadurecendo o nosso entendimento sobre a palavra. É muito comum nós percebermos que antes nós interpretávamos um versículo de uma maneira, mas daí depois de uma experiência que nós tivemos, de uma palavra que nós ouvimos, de um compartilhar com alguém, nós hoje temos um pensamento mais amadurecido. E é isso mesmo. A nossa salvação é um processo e o aprendizado da palavra do Senhor também é um processo, é um aprendizado. Muito bem, então, deixando isso já tudo acordado, é, vamos, quem tiver a sua Bíblia, puder acompanhar, nós estamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. O livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Tá joia? Como se trata de um estudo e nós temos várias traduções da Bíblia, para eu não pecar em uma tradução, eu tomei cuidado de usar 3 traduções aqui, para nós conseguirmos obter o melhor entendimento do que esse versículo gostaria de dizer. Num primeiro momento, nós vamos ler pausadamente, vamos refletir um pouco sobre ele. Vou começar aqui com uma leitura na NVI, que eu acho que é muito popular. Vamos começar do 1 ao 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Você sabe muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Tem uma outra versão que eu gosto de utilizar para fins de estudo, pessoal, que acho que alguns já conhecem, que é a da Bíblia A Mensagem, né? Eu vou estar lendo também desse versículo do 1 ao 5, que diz assim: Então, quando não conseguíamos mais suportar a separação e não achávamos um meio de visitá-los, ficamos em Atenas e enviamos Timóteo, sabendo que ele os alegraria e não que desanimassem nesses tempos difíceis. Ele é irmão e companheiro na fé, homem de Deus no trabalho de anunciar a mensagem, pregando Cristo. Não que os problemas devam surpreendê-los. Vocês sabem que estamos sujeitos a essas situações que fazem parte do nosso chamado. Quando estávamos com vocês, deixamos bem claro que os problemas viriam. E agora que aconteceram, vocês sabem como é. Por isso, não pude deixar de me preocupar. Eu precisava saber por mim mesmo como vocês andavam na fé. Não queria que o tentador destruísse tudo o que construímos juntos. Tem uma terceira versão, mas eu vou aguardar para um segundo momento. Vamos contextualizar.
Se trata de uma mensagem escrita por Paulo, informando que está enviando uma pessoa. Quem ele está enviando? Timóteo. Timóteo tem um propósito nessa história. E existe uma razão do porquê ele estar enviando Timóteo. O primeiro grande destaque que eu gostaria de realizar é que se tratavam de tempos difíceis. Tempos difíceis. Será que hoje nós estamos vivendo tempos difíceis? Tem até, curiosamente, para essa mensagem, me ocorreu que essa semana, semana passada, chegou um versículo que eu acho que pulverizou nas redes sociais, que está lá em 2 Crônica 7,13, eu leio rapidinho, diz assim: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar, pô, daí a gente começa a ver se fechar os céus e não houver mais chuva. Gente, nós passamos uma seca aqui que acho que nos últimos 50 anos não tivemos igual, né? É até uma situação aqui, o prefeito mora do lado de casa, há umas 3 semanas atrás foram umas pessoas protestarem lá, né? Porque não estava chovendo. É uma situação até um quanto irreal, assim, mas aconteceu. E daí nós falamos, puxa, se eu mandar, como que diz lá, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Daí nós vimos aquela nuvem de gafanhotos vindo para o Brasil. Meu Deus do céu, né? O que está acontecendo? E se eu enviar a peste entre meu povo? Covid, gente, que coisa séria isso, né? Em Fazenda Rio Grande chegamos a 17 mortes ontem. Então é um caso assim sério. É, eu acho que nós já passamos por tempos melhores. Se não está tão difícil assim, certamente nós já passamos por tempos melhores. Então, realmente, nesses tempos difíceis, o que que nós fazemos? Qual que foi a preocupação de Paulo nesse contexto? A igreja, a comunidade de Tessalônica, Paulo tinha uma preocupação por conta desse contexto em que estava acontecendo. E ocorre que Paulo, como vocês podem ler no começo do versículo 1, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, porque outras necessidades demandavam a presença dele em Atenas. Bom, gente, naquela época não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha Zoom. Como se davam as comunicações? Além, obviamente, de mensageiros, além, obviamente, de cartas, mas nós sabemos que naquele contexto a grande maioria da população era analfabeta. Ah, então, uma das. E simplesmente haviam as cartas de Paulo, obviamente, né, que eram por escrito, com palavra de motivação, mas talvez a sensibilidade do momento demandava que alguém estivesse. E a quem enviar? A quem enviar? Demanda isso uma série de reflexões. Uma, que nós não conseguimos realizar tudo ao nosso alcance. Nós precisamos de pessoas. A fé cristã é uma fé relacional. É uma fé que nós desenvolvemos ela em comunidade. Não realizamos ela sozinho, individualmente. Não existe fé solitária. Ah, e em não conseguindo, houve também uma pessoa que se, como posso dizer, um chamado, uma pessoa vocacionada, uma pessoa que aceitou essa missão, que o nome dele é Timóteo. Gostaria que quem está com a Bíblia aberta, tente encontrar na Bíblia de vocês algumas características de Timóteo. Ali, no versículo 2, fala um pouquinho de Timóteo. Fala um pouquinho. Alguns, numa versão, fala nosso irmão e cooperador de Deus, né? E no Evangelho de Cristo. Na outra versão aqui, fala ele é irmão e companheiro na fé, homem de Deus no trabalho de anunciar a mensagem. E tem uma outra versão que eu não costumo usar muito, que é na linguagem de hoje. É impressão minha, tá? Não é particular, Renan. Eu acho que às vezes ela perde um pouquinho na intensidade da palavra, mas eu achei que a versão na linguagem de hoje
trouxe muito bem. Ele diz assim, lendo o versículo 1 e 2 na linguagem de hoje. Então não podemos aguentar mais sem ter notícias de vocês. Por isso, Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus, anunciando o evangelho de Cristo. E continua, nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé, a fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. São características de Timóteo, ou seja, uma pessoa comprometida com a palavra de Deus. Irmãos, agora a gente evoca essa indagação. A que tamanho está o nosso compromisso com a palavra de Deus? E será que se nós sentimos de Deus um chamado ou uma direção? Por exemplo, fulano, vá até a casa da Maria, trocar uma ideia trocar uma ideia, uma forma de dizer, né? Levar um pouco da palavra do Senhor, conversar um pouco, trazer uma mensagem de ânimo, de perseverança. Então, quantos de nós assim estamos dispostos e solícitos a realizar isso? Será que nós poderíamos ser um dos enviados? Será que o Senhor já não está nos enviando a algo? Será que o Senhor já não tem nos chamado a realizar algo? Bom, vamos falar um pouquinho mais de Timóteo. Timóteo estava indo para Tessalônica porque, a bem da verdade, Paulo estava com uma palavra que só existe no português, que é a palavra saudade. Paulo estava com saudades, saudades como um sintoma de amor por aquelas pessoas. Paulo, ou melhor, Timóteo, em Leandro, nosso teólogo aqui, pastor Leandro, sabe que o Timóteo, ele é referido como sendo um discípulo de Paulo, um seguidor de Paulo, né? E quando nós falamos a palavra discípulo, é aquele que caminha junto, aquele que está com, aquele que segue os passos. Em momento anterior, Paulo diz, né, nas cartas, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Não porque Paulo é o grande referencial. Nosso referencial é Jesus Cristo, mas é difícil nós encontrarmos referências humanas, pessoas com que nós encontramos sinalizar, poxa, então o que diz na Bíblia é assim que tem que fazer. Pessoas que se colocam à disposição de servir, de demonstrar como materializar essa fé. Timóteo foi designado por Paulo numa viagem missionária. Foi-lhe incumbido uma missão. Vá até Tessalônica, por favor, traga notícias dessas pessoas, dessa comunidade da fé que nós temos lá, que o Senhor tem despertado amor em nossos corações, e nos digam como eles estão. Timóteo, não deixe eles esfriarem o amor. Não deixe eles esfriarem o amor. Olha só, nós vemos, talvez possa estar correndo agora em cada um, em que ocasiões nós podemos incentivar outros a não esfriarem o amor pelo Senhor. Para nós, que nós sentimos o Senhor nesse encorajamento, nessa confiança na palavra do Senhor. Ser discípulo é algo que demanda uma abnegação e uma vontade de caminhar junto, uma vontade de caminhar junto. Compartilhando aqui na sala tem o Jaime e eu com ele estivemos à frente de um grupo de renovo, que é um grupo onde nós nos encontrávamos periodicamente e tínhamos um acompanhamento durante 2 anos à frente de um grupo. Era uma forma de discipulado onde havia um cuidado mútuo. E nesse cuidado, nós conseguimos compreender um pouco de que ser discípulo ou ser discipulador não é uma tarefa fácil. E quando Timóteo se propõe a isso, nós não temos dúvidas
de várias coisas que Timóteo teve que renunciar para servir, para ser usado. E essa questão de ser usado um antagonismo, porque quando nós somos usados por pessoas, é um sentimento terrível. Quando alguém nos usou, é um sentimento de algo descartável. Mas quando nós somos usados por Deus, é um sentimento maravilhoso. Nós pedimos, Deus, nos usa, Deus. Deus usa a nossa vida para um propósito. Deus usa o que eu tenho, usa as pessoas que eu conheço, usa as minhas habilidades, usa o meu trabalho, tudo em prol do reino do Senhor. Nós, retomando, mesmo dentro desse texto, tem outra mensagem lá de Isaías 6,9 que ele se propõe e diz: envia-me a mim. Isaías se colocando como sendo o enviado do Senhor. Então, dentro desse contexto de estar vivendo um tempo difícil, de uma paixão por Paulo em relação a essas pessoas, vendo a necessidade, ele não podendo estar lá, envia um encorajador, alguém para estar junto, com esses adjetivos que nós encontramos, um cooperador na fé, um irmão, um companheiro, um homem de Deus comprometido, que vai lá para cuidar deles. A bem da verdade, eu tenho certeza que todos nessa sala, a todos aqui, o Senhor enviou alguém, algum dia. Alguém foi enviado pela minha vida e pela sua vida. Alguém já foi enviado para nós. Essa é uma verdade. E é uma escolha nossa nos colocarmos à disposição para sermos enviados também para alguém ou para algum propósito. Talvez você esteja lembrando agora quem foi ou quem foram as pessoas enviadas na sua vida para você estar nessa sala aqui hoje, para nós estarmos tendo um estudo bíblico. E faço uma provocação a todos nós aqui. Será que nós estamos dispostos e disponíveis a sermos enviados, assim como Timóteo? Será? Seguindo um pouco mais no nosso texto, nós temos aqui a continuidade dele no versículo 4 em diante. Vou seguir agora na versão da linguagem de hoje, tá? Muito bem. Vou continuar no finalzinho do 3 aqui, a fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições, está enviando Timóteo. Vocês mesmos sabem muito bem que elas fazem parte daquilo que Deus quer para nós. Pois, quando estávamos com vocês, nós os avisamos que íamos ser perseguidos. E como vocês sabem, isso aconteceu mesmo. Por isso, não pude aguentar mais sem ter notícias de vocês. Olha o sintoma de saudade, sintoma de amor. E enviei Timóteo, né, como um missionário, né, como alguém com um propósito, para saber como vai a fé que vocês têm. Até aí, por enquanto. Bom, um outro grande ponto que eu gostaria de chamar a atenção para o estudo de hoje é que retrata um cenário de perseguição. E vamos começar já refletindo sobre isso. Será que existe fé cristã sem perseguição? Será? Poxa, mas nós vivemos num país onde nós temos muitas liberdades, liberdades até demais. Mas será que existe algum tipo de perseguição? Bom, talvez não perseguição pelas autoridades, mas um outro tipo de perseguição diante do nosso real inimigo. E por que será que existe esse tipo de perseguição? Por que será que é tão difícil seguir a palavra do Senhor? Por que será que sempre encontramos dificuldades? Paulo mesmo dizendo, o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero, esse eu não consigo. Essa luta que nós temos muitas vezes travada dentro de nós mesmos. Bom, a fé cristã, ela causa reflexo, ela causa impacto, ela não termina
em nós mesmos. A fé cristã, nós sabemos que a nossa verdadeira luta, por mais difícil que seja, não é contra pagar aquela conta no final do mês. A verdadeira luta é pela nossa salvação, pela nossa vida com Cristo. E aí, é uma luta travada nos mais diversos cenários. É uma oportunidade de mentir, é uma oportunidade de fazer algo errado, é uma oportunidade de fazer um mal, é uma oportunidade de se aproveitar, é um, é um pensamento que não convém. Cada um de nós temos as nossas próprias lutas, cada um de nós temos as nossas próprias dificuldades. E essa perseguição muitas vezes vem de uma batalha interior, uma batalha que nós tem aqui dentro de nós, né? Tem aquela ilustração do desenho, né? Que tá a pessoa e vai tomar uma decisão, vem o diabinho e fala no ouvido, e vem o anjinho e fala no outro, né? Quem já viu nos desenhos isso, né? E às vezes parece que nós estamos verdadeiramente diante de uma situação como essa. Puxa vida, Cortando olha você, só. Renan, eu tenho um desenhinho do Pluto, o cachorro do Mickey. Esse sempre aparece no desenho do Pluto. Que ele tá assim para fazer uma arte e fica o diabinho rodando aqui e fica um anjinho assim para ele, né? É clássica essa cena. Deixa eu fechar meu áudio de novo, gente. Tá, tranquilo. Mas é verdade mesmo, Jerusa. É uma cena icônica, né? E parece que do dia a dia a gente está diante de uma situação como essa, né? Puxa, mas bem que eu poderia, né? E depois, não, não, oh Jesus, me ajuda, não, assim não, Deus, né? Então, realmente é isso. Bom, na questão da perseguição, irmãos, eu vou dizer uma coisa que eu acho que vocês já sabem. Não existe fé sem ter nenhum tipo de perseguição. Não há. Não há. Porque nós sabemos que quando vamos levar a palavra do Senhor, a palavra do Senhor jamais volta vazia, a palavra do Senhor tem poder, a palavra do Senhor transforma. Se esse mundo jaz no maligno, então nós sabemos que isso causa repercussão. Leandro, vai lá, Leandro. Só para pontuar exatamente o que você está falando, meu querido Renan, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Quem tiver com a Bíblia aberta vai encontrar rapidamente. 2 Timóteo, nós estamos falando exatamente de Timóteo, enviado, o ministro de Cristo, aquele que foi enviado para fortalecer a fé lá. Exatamente aqui, Paulo escreve para ele dizendo o seguinte: ora, todos quantos querem viver piedosamente, amorosamente, né, em Cristo Jesus, serão perseguidos. Confirma exatamente o que ele falou antes e o que você está retratando. Então, botou a cara com Cristo, vai ser perseguido. Não tem. É 24 horas o inimigo que não vai desistir. É verdade, Leandrão, é verdade. Valeu aí pela confirmação desse texto. O que acontece, gente, é que às vezes nós causa um certo ar de revolta em nós mesmos. Poxa, Deus, nós estamos lá murmurando, né? Mas olha o fulano de tal faz tudo errado. O cara, né? Pô, ele tem o negócio dele, vive passando a perna nos outros. Ele tá de carro novo. Oh, Deus, e aí? Né? Então tá difícil. Eu tô aqui já tentando conversar com o Regi para ver se faz um valor mais acessível lá na oficina dele, né? E para consertar o meu. Ó, lá no livro de Provérbios também fala, né, para nós não nos atermos àqueles que ganham injustamente, né, que é melhor ter o pouco, né, com honestidade, com tranquilidade e realmente, sem dúvidas disso. Agora, por que aquela pessoa não sofre perseguição? Bom, talvez que para o reino do Senhor essa pessoa, olha, se a pessoa já não está com Cristo, ela está com quem então, né? Então, é muito, talvez uma visão mais simplista, você pode entender que para o inimigo pescar no aquário, né, não faz sentido, né? Então, obviamente que ele vai estar de frente e se posicionar com aqueles que realmente causam esse mal-estar, causam que abalam as estruturas do inimigo, o reinado do inimigo aqui na Terra, como ele tenta implantar incisivamente.
Bom, nesse contexto aqui, eu acho que ficou bem claro aonde Paulo está, qual que é a necessidade da igreja, que ele precisava saber sobre a igreja, entender o contexto, que ele não poderia estar lá, que ele precisava de alguém, e não era qualquer pessoa, para ir, para ser enviado, que como é importante, né, compreendermos essa passagem de alguém ser enviado, porque alguém foi enviado a nós e nós podemos ser enviados a alguém também, que se retratava um contexto de perseguição àqueles que criam na palavra do Senhor, e lá era uma perseguição muito mais áspera como tem hoje. Talvez a perseguição que nós vamos sofrer como cristãos é o deboche, é o fato de ser hostilizado, de ser tratado como um crente usurpado pela igreja, né? Alguém assim, ou algum contexto de hostilidade dessa maneira. Lá não, lá era um contexto de apedrejamento, lá era um contexto muito mais sério, né? Numa comunidade de tradição judaica extremamente fechada, rígida e intolerante com outros tipos de convicções religiosas. Então, uma comunidade teocrática, praticamente, né? Onde a liderança religiosa tem influência nas decisões do povo. Tá? Agora, por que, além dessa paixão, não é simplesmente paixão? No versículo 5, no final, retrata um motivo que vale muito a pena nós atentarmos e colhermos como aprendizado nessa manhã. A razão de Timóteo estar indo lá. Tem a saudade, tem esse contexto de dificuldade e tal, precisava ir alguém, e estão sendo perseguidos, ok? Mas no versículo 5, diz assim: por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Vou remeter aqui a linguagem dos dias de hoje, né? Para nós estarmos compreendendo melhor. Por isso, não pude aguentar mais sem ter notícias de vocês. E enviei Timóteo para saber como vai a fé que vocês têm. E que eu tinha medo de que o diabo os tivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse ficado inútil. Inútil. Demonstra uma preocupação de Paulo, porque como ele não aguentava mais não ter notícias desse povo, mas ele tinha um receio. Ele gostaria de saber como está sendo a caminhada, o aprendizado de Cristo, ou melhor, o aprendizado da palavra dessas pessoas. Como estava o comprometimento, o engajamento dele na palavra. E ele conclui dizendo, para que todo o nosso trabalho não seja perdido. Sabe, irmãos, às vezes a gente percebe isso na vida. Quem já não viu uma pessoa que às vezes teve quando nós vamos num velório, num funeral, estava conversando com a Patrícia essa semana, né? Faleceu um guarda municipal, um agente de trânsito aqui de Fazenda Rio Grande, pelo Covid. E tem uma passagem, se eu não me engano, está no livro de Eclesiastes, que diz que é melhor ir na minha tradução está aqui, ou melhor, o resumo, a síntese é que é melhor ir num funeral do que numa festa, porque de um velório ninguém sai de lá sem colher um aprendizado, uma mensagem. E quando nós vamos num velório, num funeral, nós vemos, puxa, a pessoa batalhou a vida inteira e agora deixou tudo. Parece como se fosse um trabalho inútil, né? Ou quando a pessoa trabalhou numa empresa, batalhou, passou para os filhos, e os filhos perderam tudo. Botaram para quebrar. Venderam. Quantas pessoas na caminhada na fé nós não alimentamos com palavra? Vamos lá, vamos junto. Não desiste. Vou estar orando contigo. Vamos lá e tudo bem. E sai. Tem
mensagem aqui, alguns conhecem o pastor Edson Barbosa, né? Ele trabalhou uma mensagem falando sobre legado. Isso me remete muito à ideia, aquilo que nós deixamos, o legado, ou seja, essa continuidade. Tem uma outra expressão que diz: um bom líder é aquele que deixa sucessor, é aquele que faz o seu sucessor, que dá continuidade. Vamos lá, Jerusa. Não, foi bem. Quem acompanhou os discipulados das quartas-feiras, nós trabalhamos um livrinho sobre o legado, Renan, justamente sobre isso. É o livrinho do pastor Josadak, que a gente trabalhou 8 semanas falando sobre o legado, né? Então, o pessoal tá bem, quem participou dos discipulados está bem antenado com relação a isso. Era só essa observação. A gente falou muito sobre isso, sobre você deixar algo, né? Deixar um legado na vida de uma pessoa. E até a gente no final comentou isso, né? Você tem deixado, né? Qual o legado que você quer deixar? Então, não conheço o estudo do pastor Edson, mas a gente trabalhou aqui um estudo também muito legal sobre o legado do pastor Josadak. Obrigado, Jerusa. Que legal que o discipulado está em sintonia aqui com a escola bíblica. E realmente, o pastor Josadak aí, o pai do nosso amigo Vitor, né? É uma pessoa sensacional aí, um grande estudioso da palavra e às vezes eu peço um help para ele também, algumas interpretações bíblicas aí. Olha, quando nós falamos sobre isso, para que não sejam perdidos aquilo que nós já realizamos, também isso nos evoca um outro questionamento. E aí, aquilo que nós plantamos, quantos projetos nós abandonamos, ou nós deixamos de lado, ou que nós não demos continuidade? Às vezes gera realmente esse receio, puxa, mas vou abrir mão disso? Nós temos que cuidar. Isso também me remete a um outro pensamento de que nós temos que dar valor até onde nós chegamos. Na vida é assim, se você quer comprar uma bicicleta, você batalha, vai lá, compra uma bicicleta, beleza. Comprou a bicicleta, daqui a pouco você comprar uma moto. Vai lá, batalha, comprou a moto, beleza, tá feliz. Daí a moto já não tem mais, você quer comprar um carro. Tá, tranquilo. Você quer comprar um carro melhor. E às vezes a gente não se atenta, puxa, mas eu já estou de carro, né? Não para nós nos contentarmos com isso, mas para nós darmos o devido valor, que, poxa, nós conseguimos algo, foi plantado algo, nós tivemos algo positivo. Para nós não desvalorizarmos até onde nós chegamos. E vamos pensar assim, as pessoas que nós compartilhamos a fé já. Não estou dizendo que nós temos que carregar as pessoas pela vida inteira, tem momentos, mas, poxa, a gente poderia ter dado uma continuidade, talvez um encaminhamento para alguém, não simplesmente abandonar ou pular do barco. E foi dentro envolto nesses pensamentos que Paulo enviou Timóteo. Esse foi o propósito. Mais do que saber notícias, mais do que estar com saudades, mais do que sabendo que estão sendo perseguidos, mas para que o trabalho com eles não se perca. Não se perca. E uma das coisas que eu vejo, assim, até eu também caminho discipulado com uma pessoa, alguns caminham comigo também, e de quem caminha comigo, a maior dificuldade que eu vejo neles é de concluírem aquilo que começaram, de terminarem aquilo que iniciaram. A Vai lá, Jesus Jerusalém. interrompeu de novo. Não, a minha Não é Bíblia faz um interrupção. comentário sobre isso que a gente está falando, dessa percepção, né, que Paulo teve de mandar alguém para ser encorajado. Foi encorajado que você falou, né? Foi a palavra encorajado. O encorajador para acompanhar a fé, nesse sentido mesmo. E aqui fala assim, ó, oh meu Deus, no comentário da minha Bíblia, né? Ó, Paulo não pôde voltar a Tessalônica, mas enviou Timóteo, que tinha autoridade como irmão, ministro e cooperador. Paulo quis que os cristãos fossem renovados e firmados na fé para que as pressões externas não abalassem a sua fé, o amor e a determinação deles. Aí vem aquilo que nós estávamos falando. Paulo percebeu e atentou às necessidades de encorajamento aos tessalonicenses, mesmo sem ele estar presente. Paulo percebeu de que o encorajamento, muitas vezes, impede que uma pessoa tenha sua fé abalada. Eu tenho um livro que... As 5 Linguagens do Amor. Não sei quem já leu.
Tem as 5 linguagens do amor, 5 linguagens do amor para o seu cônjuge, para crianças. E é muito legal quando você descobre a linguagem de amor de uma pessoa. Né? Então, quando eu li, eu fui percebendo quais eram as minhas linguagens, quais eram as linguagens do Daniel. E é muito legal. E muitas pessoas, a linguagem de amor são palavras de encorajamento. Então, muitas vezes a pessoa está triste, está para baixo. Pode ser que a situação nem dê certo ou nem termine da forma como a pessoa queira. Mas quando você lança uma palavra de encorajamento, e aquela é a linguagem de amor, traz um renovo para a vida daquela pessoa. Acho que eu vou mais além. Mesmo nós, não sendo a nossa linguagem de amor essa, mas quando a gente está cabisbaixo, quando a gente está abalado com alguma coisa, se a gente recebe uma palavra de encorajamento, se a gente recebe uma oração, né, por determinado motivo que tenha trazido, sei lá, né, essa falta de fé, vamos dizer assim, para nós, né, nos ajuda. Então, Paulo não queria que o povo se perdesse. Ele não podia estar lá, mas ele mandou Timóteo como um encorajador, né, para que fizesse o trabalho que ele precisava fazer lá naquele lugar. Não, perfeito, perfeito. Que legal, que colocação bacana, né? Como um encorajador. Às vezes o encorajador, se não me engano, é no livro do CDV que trabalha o encorajador como sendo uma das características que tem o chamado ao pastorado, não é? Acho que é alguma coisa assim, se eu não me engano. Mas é bem dentro dessa linha. Eu queria fazer o seguinte, antes de ir para as conclusões, para as considerações finais aqui, eu queria abrir a palavra para ver se alguém gostaria de realizar algum comentário, né? Pode ficar bem à vontade, até mesmo nossos convidados, Patrícia e Jaime, a Lu, Du, Isaías, a Ana, o Tony, a Ana Ruth. Alguém gostaria de realizar um comentário? Vai, Chego indo Lu. para turma. Oi, Renan. Ô, Jaime. Bom dia a todos. E Estava com um problema no meu vídeo aqui, parece que ele fica ligando e desligando aqui. Mas estamos aí. Renan, é bem oportuno que você colocou, né? Essa questão de sempre estar reavaliando, né, a situação de fé das pessoas, do nosso grupo, aqueles que a gente se importa, né? Aqueles que a gente tenta trazer para Deus, né, para Cristo. Eu passo isso algumas vezes com um grupo familiar que a gente está fazendo durante esse tempo de pandemia, né? E como a gente tem que ficar, assim, cobrando, redobrando a atenção com quem não é cristão, não, assim, é cristão nominal, né? Se diz cristão, mas não pratica, né? Então, já com os da família, a gente tem que tomar muito cuidado e sempre estar redobrando a atenção. E agora, no final, que você colocou, a Jerusa colocou, né? Leu a questão do envio de Timóteo, eu lembrei bem agora do Antigo Testamento, que eu terminei esses dias Josué, terminei Juízes, e ali fica bem claro, né, que quando o povo tinha um tempo de paz, quando um juiz conseguia vencer uma guerra, vinha lá 10, 20 anos de paz. Aí vem aquela frasinha, mas o povo de Deus esqueceu do seu Deus e voltou aos deuses pagãos. Jaime, Aí, quando o Daniel ministra, perdão de interromper, ele sempre fala desse mais que você falou, né? Vem aquela frasinha, mais, e daí muda toda a história de novo. então, como Paulo traz muito texto do Antigo Testamento, né? Acho que ele também estava meio esperto nisso. Vamos redobrar a atenção. A gente não está ouvindo falar desse povo, né? Vai lá, Timóteo, dá uma conferida. Então é assim, é da natureza humana, né? Se a gente ficar muito quieto, muito solto, muito sozinho, a gente é perturbado. Vem o demônio vem e tira a gente do eixo, coloca ideias divergentes, traz uma coisa, coloca a depressão, coloca a insegurança, e daí a gente acaba andando sozinho, e realmente a gente às vezes precisa realmente criar esse espírito de coletividade, tem que estar sempre realmente remetendo alguém, um cabeça, um pastor, um líder, um amigo, para que a gente realmente possa andar, né, no caminho, né? E só para terminar minha participação, a gente tem que lembrar que a gente é santo, né? E como santo a gente tem que ser separado por Deus. Então realmente a tribulação vai vir porque acho que a gente é o alvo do Satanás, né?
Ele quer os separados, ele quer aquele que faz a diferença, ele quer perturbar, né? Então é isso. A luta sempre vai existir mesmo. Tá certo, Jaime. Obrigado, hein? Bem interessante essa colocação mesmo. Vamos lá, gente. Quem mais, assim, teve algum momento da mensagem que lhe chamou mais atenção, que você gostaria de contribuir nesse estudo? Tá ok. Tá joia. Falei demais por hoje. Chega de falar. Eu fui até Tá que bem. pegar o livro do CDV para... Para ver Mas se não é. é... Mas, se eu não me engano, a característica do encorajador é alguém que tem um chamado pastoral, se eu não me engano, viu? Eu tô com essa... Eu acredito que é, tá? Bom, nessas considerações finais, são provocações que eu gostaria de lançar a todos, inquietações. Primeira delas, Eu o que que queria. nós... Vai lá, Lu, fala aí. Fala, Lu. Não, é que, assim, enquanto o Jaime falava sobre o Antigo Testamento, falando essa referência de Paulo, que ele sempre faz, eu peguei muito essa questão da característica de Timóteo, né, por ser um encorajador, fortalecedor, enfim, uma pessoa que foi animar a fé do povo. E antes, lembrando da semana passada, quando o pastor leu, que Paulo ele desejava muito ver o pessoal e não conseguiu porque o diabo impediu dele ir. Mas, ainda assim, ele enviou Timóteo para animar lá o povo, saber como é que o povo estava. E daí eu lembrei que qual é o meu papel? Será que eu tenho tido aí as características de Timóteo, de ter encorajado? E assim, a gente vive uma situação que não está fácil para ninguém, devido a toda essa pandemia que a gente tem vivido. E, às vezes, nós temos conhecidos, amigos, família, que estavam vivendo até que muito bem, e mediante a tudo que a gente está vivendo, essa pessoa não está tão bem assim. E aí, qual é a minha primeira reação? É acolher a pessoa na dor que ela está passando, seja lá o motivo que ela está passando, é encorajar, é só ouvi-la. E aí eu lembrei que eu estou lendo, terminando o livro de Jó, que Jó era um homem que era muito próspero, respeitado, Jó era o cara da sua cidade, vamos dizer assim. E de repente, por permissão de Deus, enfim, todo mundo conhece a história, e Jó acabou na situação que estava ali, perdeu tudo. Desculpa, gente. E quando vieram os amigos de Jó, eles não acolheram a Jó no primeiro momento. Eles foram contestar e falar, cara, você errou, você falhou, só pode. E aí eu tiro várias lições, né? Aí eu penso aqui, talvez se ele fosse os amigos, ou pelo menos fosse um Timóteo da vida, naquele momento na vida de Jó, e daí eu penso assim, isso traz para mim um aprendizado e para que eu venha mudar a minha percepção de como observar esse irmão na fé, essa pessoa que um dia estava firme com Cristo e por algum motivo, enfim, está meio capenga, e tantas outras situações, né, para que eu seja um Timóteo, para que eu leve uma palavra de conforto, para que eu possa, ou simplesmente só ouvi-lo, que é o que muitas vezes acontece. Então, isso me desafia a ser uma pessoa que tenha essas características de Timóteo. E eu tenho certeza que Paulo enviou ele porque ele sabia que ele era a pessoa certa para estar no lugar certo, naquele momento, né? É isso aí, gente. Ótimo, Lu. Que legal, que legal. Gostei bastante aí. Tem uma expressão popular que diz que tem pessoas que ajuntam e outros que espalham. O pastor Edson, que eu tinha me referido agora há pouco, ele diz uma expressão que vai nesse sentido: se nós não podemos fazer parte da cura, então que não sejamos parte da doença. Que nós sejamos encorajadores, que nós possamos nos inspirar no exemplo de Timóteo, como um encorajador, não no sentido de um mero motivador, e aí, vamos lá, gente, não somente isso, mas estou junto com vocês, vamos lá, vamos ver, está com dificuldade na palavra,
Tá sendo perseguido? Vem, eu vou te esconder na minha casa, né? Tá com fome? Vamos dar um jeito, vou conseguir alimento e vou das mais diversas formas de encorajamento, né? Que nós possamos nos encontrar em Timóteo, como sendo Timóteo, né? Nos dias de hoje, dentro da nossa realidade, dentro de onde que nós possamos ser pessoas assim, enviadas pelo Senhor para encorajar e cuidar de outras pessoas, tá? A Andressa está chegando aqui, a Andressa chegou para mim, né? A esposa do Jaime, digníssima. Seja muito bem-vinda, Andressa. Já está conectando o áudio ainda. Tá? Bom, agora a Andressa deve estar com a gente, né? Oi, Andressa. Tá? Bom, vamos lá. Pessoal, para nós encerrarmos, então, até por conta do nosso horário, nós cuidamos bastante com isso, né? Gostaria de trazer 3 indagações a todos nós aqui. Primeira delas, como que nós reagimos em tempos difíceis? Aquele era um cenário difícil, um contexto de dificuldade. Como que nós reagimos nesse contexto? Quando você está na luta, na pressão e tudo mais, como que nós reagimos? Tem pessoas que se fecham, tem pessoas que pedem ajuda, tem pessoas que vão ajudar outros. Algo assim, a nós pensarmos assim, que nesse contexto nós temos um exemplo bíblico do que aconteceu em tempos difíceis. Alguém veio para ajudar. Segundo, nós vamos ou nós enviamos? Nós somos o tipo de pessoas que vamos lá e fazemos, mesmo por conta própria, ou então nós enviamos outras pessoas, pedimos para outras pessoas irem. Nós somos pessoas que temos essa facilidade de delegar a outros, de não somente delegar, mas de dizer, meu irmão, vamos junto lá, envolver outras pessoas, aqui seria uma expressão mais adequada, envolver outras pessoas para estar junto nisso, ou nós simplesmente realizamos. Eu acho que esse é um ponto importante também, né? Como Paulo teve não centralizou nele, né? E trouxe uma outra pessoa, oportunizou outra pessoa o exercício da sua fé. E a última indagação, talvez a mais importante dela, nós temos cuidado para nós não perdermos aquilo que nós já plantamos no reino do Senhor? Será que nós estamos tendo algum cuidado com isso, com aquela palavra, aquela pessoa? Talvez nesse momento venha a lembrança de uma pessoa que você já investiu um pouco da sua vida nela. E onde ela está hoje? Talvez hoje, esse domingo mesmo, seja uma oportunidade de você mandar uma mensagem para ela. Oi, tudo bem? Eu estou aqui, ó, tá? Deus está contigo e eu estou à tua disposição. Vamos tomar um café um dia desses. Pensa nisso, para nós não perdermos aquilo que nós já batalhamos, já plantamos no reino do Senhor. Amém? Irmãos, essa era a mensagem que eu gostaria de trazer hoje, um estudo bíblico, né, propriamente, né? Nós avaliarmos a palavra, nos debruçarmos em cada letra, tentarmos espremê-la e trazer a máxima compreensão para o nosso dia a dia. Eu espero que tenha sido um tempo edificante para cada um. Domingo que vem vou estar aqui também, dando uma continuidade nesse texto, explorando um pouco mais cada versículo aqui, ver como que nós podemos aprender um pouquinho melhor. Achei que foi muito legal a contribuição de cada um, a gente vai construindo um entendimento melhor da palavra. E, se a Jerusa até me permite essa liberdade, eu gostaria de solicitar ao Leandro, nosso pastor, para estar realizando... não sei se a Jerusa tem algum recado para passar de hoje, além do culto nosso às 17 horas, mas depois eu já entrego e já gostaria de pedir para o Leandro aqui estar dando pelo nosso dia também, tá? Então, Jerusa, vai lá. Aí, tive o som, pessoal. Então, hoje, como o Renan falou, tem o nosso culto. Preparem as mesas de ceia na casa de vocês. Hoje é o nosso culto de Santa Ceia, às 17 horas. Vai estar sendo transmitido pelo YouTube, Facebook e Instagram. Quarta-feira, então, tem o nosso discipulado. Nós vamos estar iniciando um novo estudo, né? Então, peço que vocês fiquem atentos e participem, que vai ser continuação, né, daquele, na mesma linha, mas um novo estudo. Agradecer aos nossos convidados que estão aqui com a gente hoje, né, ao Jaime, a sua esposa, a Patrícia, sejam bem-vindos, né? Se quiserem participar dos nossos discipulados também, às quartas-feiras, estão convidados, né, a participar com a gente. A gente fica muito feliz quando tem convidados aqui conosco. E acho que era isso.
Vou passar então para o Leandro estar orando, está encerrando, e até às 5, pessoal. Deus abençoe. Maravilha, então. Oramos, então, concluindo. Amado Deus, querido Pai, louvamos o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua santa palavra. Vem de encontro ao nosso coração. Renovar a nossa visão, renovar a nossa mente, renovar o nosso coração, nos dar a reflexão, Pai, necessária para que, como nós caminhamos nesse tempo, servindo ao Senhor. A tua palavra diz que o nosso coração deve estar disposto. Eu tenho certeza que cada um aqui que entrou nessa sala nesse tempo tem o coração disposto a te servir. Então, nos mova nisso, Pai. Faça do nosso coração os Timóteos nesse tempo. Que o nosso coração esteja sempre encorajando, Pai, aqueles que o Senhor coloca próximos da gente. Que o nosso olhar sempre esteja atento àquelas pessoas às quais o Senhor aproximou de nós, para que o teu Espírito Santo, primeiramente, trabalhe no nosso coração e flua através de nós, cumprindo todo o propósito, toda a vontade do Senhor sobre as nossas vidas e no teu reino. Te agradecemos por esse estudo e pedimos, Pai, que às 17 horas o nosso coração esteja completamente grato, cultuando ao Senhor como igreja nesse tempo. Pedimos a tua mão estendida sobre cada lar, sobre cada casa, guardando-nos, protegendo debaixo das tuas asas, na palma das tuas mãos. Abençoa o teu povo na autoridade do nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Amém. Amém, Amém. amém. Viu, meus irmãos? Só tirem foto da mesa de vocês hoje e mandem no grupo para a gente estar publicando lá no Insta. E Isso mesmo, bem lembrado, ideia. Maravilha, Gente, Deus abençoe o domingo de cada um. Deus Tchau, Pessoal, tchau. obrigado.